Deus, Luiz. Hebreus, capítulo de número 6. Aleluia. No versículo de número 4, a seguir está escrito assim a palavra do Senhor. Todos encontraram? Quem não encontrou, diga misericórdia. Eu espero você encontrar. Hebreus, capítulo de número 6. Está escrito assim a palavra do Senhor. Hebreus 6, versículo 4. É impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e depois caíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, porque de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-o ao vitupério. A terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz ervas proveitosas para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção da parte de Deus, mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitado, e perto está da maldição, o seu fim é ser queimado. Mas se vós, ó amados, esperamos coisas melhores pertencentes à salvação, ainda que assim falamos. E aqui, feche a Bíblia, coloque no teu assento e oremos uma vez mais. Senhor Deus e amado Pai, nós estamos aqui diante da tua presença porque nós te amamos e bendizemos ao teu santo e poderoso nome. E pedimos a Ti, Senhor Jesus, que o Senhor venha fazer não aquilo que queremos, mas sim aquilo que Tu queres. Derrama sobre nós a presença do Teu doce e meio Espírito, para que juntos possamos, Senhor Jesus, vivenciar o plano perfeito da Tua salvação. Se conosco, nos abençoe de uma forma sobrenatural. Fale conosco, Pai, através da Sua palavra, e Te daremos sempre toda a honra, a glória, o louvor e a adoração, pois assim oramos em nome de Jesus. Amém? Então, no seu assento, glorificamos o Senhor. Amém? Obrigado. Eu sei que se fosse para Jesus ia ser melhor. Se não pode, eu te agradeço. Glórias ao teu nome, Senhor. Amém? Quem tem o Espírito Santo? Vou perguntar de novo. Quem tem o Espírito Santo? Olha para essa pessoa que está ao seu lado e pergunta assim: você tem o Espírito Santo? E aí? O que essa pessoa falou para você? Será? Será que temos o Espírito Santo? Quando nós falamos do Espírito Santo, é algo que acaba mexendo com o nosso ser humano, porque nós sabemos que o Espírito Santo é aquele que faz coisas extraordinárias na vida de uma pessoa. Nós sabemos que o Espírito Santo é aquele que é enviado da parte de Deus para poder trazer um consolo sobre as nossas vidas. Nós sabemos que o Espírito Santo, ele está no nosso meio para poder nos ajudar em nossas fraquezas. Nós sabemos que o Espírito Santo, ele intercede ao Pai com gemidos inexprimíveis ao nosso favor. Nós sabemos que o Espírito Santo, ele é aquele que opera o querer de Deus em nossas vidas. E também nós sabemos que o Espírito Santo é aquele que derrama sobre nós dons espirituais, dons esses quais nós granjeamos, para que possamos realmente entender o plano perfeito de Deus sobre as nossas vidas, para que juntos possamos completar o chamado estabelecido de Deus nesta terra, aonde mesmo o próprio Senhor Jesus, ele liberou uma grande palavra
discípulos, falando para eles permanecerem presentes em um local para que pudessem ser as suas testemunhas, mas após serem cheios do Espírito Santo. Então, ou seja, quando eu abro a minha Bíblia aqui no livro que foi escrito aos Hebreus, no capítulo 6, aqui me mostra que existem alguns perigos espirituais sobre as nossas vidas, perigos espirituais esses que talvez nós não sabemos lidar, alguns perigos que mostram que realmente nós precisamos entender qual é o nosso propósito nesta terra, ao qual nós vemos que Deus ele tem uma espera de coisas melhores de nós. Deus quer que nós sejamos pessoas melhores, Deus quer que nós façamos coisas melhores, porque Ele, o próprio Deus, Ele faz coisas melhores para nós, a todo momento que nós pedimos para Ele. Ou seja, Deus, Ele nos surpreende a todo tempo, a todo instante. Ele faz além daquilo que pensamos, Ele faz além daquilo que imaginamos. Quando nós realmente temos essa certeza em Cristo Jesus, nós podemos posicionar o nosso pensamento e saber que a natureza humana não vai impedir o agir de Deus sobre a nossa vida, porque tudo aquilo que Ele preparou e estabeleceu sobre mim e sobre você, Ele vai cumprir, porque Ele diz que Ele é fiel. Ou seja, se nós olharmos para a Bíblia como um todo, nós vamos ver que o amor dele completa-se em nós. Romanos capítulo 8, versículo 32, não precisa abrir, vou ler para vocês, está escrito assim a palavra do Senhor: aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Ele está falando, eu dei o meu melhor. O próprio Deus está falando, eu dei o meu melhor, eu dei o meu filho, eu não poupei o meu filho para poder trazer a salvação para a humanidade. Para você que está aqui esta noite, para as pessoas que realmente confessaram a sua vida em Cristo Jesus, receberam o melhor de Deus, receberam o Filho de Deus como aquele que pudesse levantar de um lugar do alto e sublime trono e se esvaziar da sua forma divina e poder trazer a mim e a você a salvação. E se hoje eu e você estamos aqui salvos, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, é porque Deus ele deu o seu melhor. Ele amou o mundo e entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se Deus ele deu o melhor para a sua igreja, que nós estamos dando a Deus? Qual é a nossa conduta diante dos cultos que fazemos? Qual é a nossa conduta diante de Deus nos nossos lares, nos nossos trabalhos, no caminhar na rua? Como eu estou me portando com Deus? Eu preciso dar o meu melhor, eu não posso fazer de qualquer maneira. Deus ele não faz qualquer coisa para nós, Ele dá o seu melhor. Só que Deus também quer o nosso melhor. Não adianta apenas Ele dar o melhor para nós, te vestir, te alimentar, saciar a tua sede, fazer você ter o ar que você está respirando, e os seus sonhos aos quais você tem clamado a Ele, Ele tem respondido, e você não dá o seu melhor para Ele. Estamos vivendo uma época em que a igreja ela tem estado morta. Estamos vivendo uma época que nós não deixamos mais o agir do Espírito Santo se mover no nosso meio. Queremos ouvir palavras que nos ajudam a poder sermos pessoas melhores. Queremos ouvir palavras que venham até nós e nos fazem ser motivados a serem pessoas fortes. Mas a Bíblia sempre diz que somos fracos, mas diz que nós temos um Deus forte, aonde Ele fala, diga ao fraco, eu sou forte. Ou seja, em todo o tempo Deus está mostrando realmente que é necessário nós estarmos dando a Ele o nosso melhor, porque quem investe quer retorno. Ou quando você investe, você não quer um retorno daquilo que você investiu? Claro que não. Ninguém é bobo. Todo mundo que investe quer retorno. E Deus investiu em mim e investiu em você. Aleluia!
Só que foi um investimento muito alto. Ele investiu o seu filho. Ele investiu o seu filho amado, Jesus Cristo. Ele falou: eu vou dar meu filho para morrer por vós, por amor de cada um de vocês. Ele há de morrer, mas a morte dele vai trazer vida, e vida abundante para todo aquele que nele crê. Quando eu começo a entender isso, eu vejo que realmente eu preciso ter um retorno a Deus daquilo que Ele fez por mim. Eu estava perdido, eu estava em meio às trevas, eu estava longe, destituído da glória, da presença de Deus. Mas a partir do momento que eu me entreguei a Cristo Jesus, eu comecei a viver o primeiro amor, aonde eu lutava, aonde eu realmente brigava para poder ter a presença do Espírito Santo sobre a minha vida. Mas os anos foram se passando, a minha conduta ela começou a mudar, eu fui esfriando na fé, e hoje eu não consigo mais ter uma entrega verdadeira a Deus, não porque eu não queira, mas porque um monte de situações aconteceram na trajetória da minha vida, que fez com que eu viesse puxar, que eu viesse fechar os meus sentimentos perante o Espírito Santo. Só que Deus, Ele quer mudar essa história. Deus está chamando, Ele está sacudindo a terra, não somente o povo brasileiro, mas toda a terra, para poder ter uma mudança e voltar à prática do primeiro amor. Precisamos entender qual é o nosso propósito. A Bíblia fala lá no livro de Isaías, capítulo 53, versículo de número 11, seguinte texto: Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento, e o meu servo, o justo, justificará muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Ou seja, já lá em Isaías, o próprio profeta já estava profetizando que o justo, o Filho de Deus, ele viria para justificar a muitos, e as nossas iniquidades ele levaria sobre si. Foi isso que ele falou, que levaria sobre ele as nossas transgressões, as nossas iniquidades, e que ele sararia o que? A terra. Ele sararia quem? Eu e você, para que pudéssemos ser um projeto nas mãos de Deus para alcançar a glória, a eternidade ao lado do Pai. Ou seja, o próprio Deus ele está falando aqui: eu vou me satisfazer do meu trabalho, porque todas as coisas foram criadas por Ele, por intermédio dEle, para Ele foram feitas todas as coisas. E quando Ele fez tudo isso, Ele teve a satisfação de realmente ter feito esta obra, de ter criado todas as coisas. Então, faça valer a pena o que Deus fez por você. Você se entregou a Jesus, e você precisa fazer com que este período breve que você está passando nessa terra seja valioso, venha valer a pena. Muitos não querem realmente desfrutar, e eu fico triste por isso, porque eu vejo as pessoas indo de mal a pior. As pessoas colocam tanto empecilhos, as pessoas colocam tantos obstáculos para poder faltar aos cultos e não estar na presença de Deus, que acaba entristecendo o meu coração, porque Deus ele quer que nós tenhamos uma vida de igreja em comunhão, unidos, a unidade da fé, como lá em Efésios capítulo 4, Ele quer que nós estejamos o quê? Unidos. Então nós precisamos fazer a valer a pena. É preciso que nós sejamos o quê? Gratos a Deus, a Jesus, por aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Agora aqui eu abro um parênteses. Agora pensa comigo. Começa a desenhar comigo aí. Eu vou falando e você vai desenhando a história. Jesus nasceu, cresceu, iniciou seu ministério aos 30 anos de idade. Por 3 anos e meio aproximadamente, operou milagres, maravilhas nessa terra. Só que nos últimos períodos de Jesus, ele sofreu muito, aonde até mesmo pelo pai ele foi abandonado. Não porque o pai era ruim, mas porque era necessário para que se cumprisse aquilo ao qual ele fez, para poder trazer a salvação sobre toda a terra, sobre toda a humanidade.
Então, quando eu começo a ver isso, eu vejo que, de fato, é necessário nós fazermos valer a pena, porque Jesus, Ele não merecia passar por tudo aquilo que Ele passou. Ele não merecia ser açoitado com uma arma chamada Zohar, com 12 tiras de corda, pedaço de osso de carneiro quebrado, lâminas nas pontas, bolotas de aço, aonde eram desferidos golpes nas costas de Jesus, e aquilo trazia cortes e hematomas sobre as suas costas. E depois algumas pessoas, pensando em fazer o bem, colocam uma capa sobre as costas de Jesus, e aquele sangue que estava burlando, ele seca naquela capa. E no outro dia pela manhã, um dos carrascos tira aquela capa de uma vez, e mais de 462 cortes são abertos instantaneamente nas costas do nosso Senhor Jesus. Aí pegam o nosso Jesus, pregam a sua mão. Esta primeira foi fácil, mas a segunda, como o profeta Isaías disse, se desconjuntaram o Messias, porque aquela cruz não era dele, aquela cruz era de Barrabás. Barrabás era um homem muito maior que Cristo, e a cruz era feita 5 dias antes da crucificação. E levado aquela cruz nos ombros, Jesus caía, e as pessoas cuspiam no seu rosto, aqueles a qual ele curou, aqueles a qual ele libertou, aqueles a qual ele operou grandes milagres, que estavam no meio da via crucis, abandonaram Jesus e nada poderiam fazer, ao ponto de Jesus cair e não conseguir se levantar, e um estrangeiro que estava passando por ali, chamado Sirineu, ele teve a ousadia de poder carregar a Jesus, porque um soldado romano estirou a sua espada que estava na bainha, desembainhando ela, apontou para ele: ajuda a Jesus ou você morre. E ele teve que ajudar Jesus. Ele estava peregrinando naquela terra, ele veio de Etiópia, Simão Sirineu. E por que ele veio ali? Porque aquele dia era o momento de Páscoa, o momento que o judeu recebia a aspersão do sangue sobre as vestes sacerdotais, para poder levar a remissão dos seus pecados embora para casa. E aquele homem, um estrangeiro, para poder ser mais humilhado ainda, para que as pessoas pudessem olhar e falar: está vendo, nem os seus patrícios te ajudaram a subir a via cruz, precisou um estrangeiro vir de fora para poder te ajudar. E quando chega ao Gólgota, pegam os seus pés na cruz, jogam ele em um buraco, como um ladrão, no meio de 2 malfeitores. Era uma humilhação, mas tudo isso ele fez para que hoje eu e você pudéssemos estar salvos. Então por isso eu repito para você, eu e você precisamos ser gratos a Cristo, e precisamos fazer valer a pena tudo aquilo que Ele fez por mim, tudo aquilo que Ele fez por você. Por isso Deus, Ele realmente está no nosso meio, e querendo que nós venhamos permanecer firmes no seu caminho, fazendo aquilo que agrada ao teu coração, fazendo aquilo que realmente vai trazer uma mudança atmosférica no ambiente onde nós estamos, para poder dar a Ele a glória que Ele merece receber. Filipenses capítulo 1, versículo 27, está escrito assim a palavra do Senhor: o que é mais importante? Deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Então quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis firmes, em um mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. Ou seja, quando Paulo ele escreve este versículo à igreja de Filipe, ele está falando aqui para nós. Eu cheguei em Filipe, e lá em Filipe eu ensinei o Evangelho, eu falei quem Jesus era, eu falei o que Jesus fez, e eu não precisei estar ali permanentemente ali na presença daquelas pessoas, porque eles deram continuidade, eles permaneceram fazendo acerca das coisas que eu os ensinei, anunciando o Evangelho, fazendo com que realmente a palavra do Senhor ela viesse penetrar no coração de muitas pessoas que ali estavam, e não precisavam estar presente. A ausência dele fez com que as pessoas buscassem cada vez mais a Deus, porque eles entenderam que para anunciar o Evangelho tem que ter ânimo,
tem que ter alegria, porque o próprio Senhor Jesus fala que a alegria no Senhor é a nossa força. Quando eu me alegro no Senhor, eu tenho força, por mais fraco que eu esteja, por pior que seja a situação na qual eu esteja passando, a minha alegria tem que estar no Senhor. Eu preciso viver uma vida dignamente, dando a Ele aquilo que Ele merece receber. Eu preciso honrar o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário por mim. Eu preciso realmente entender qual é o plano dele sobre a minha vida. Só que aqui no versículo 6, do capítulo 6 de Hebreus, a palavra do Senhor fala: e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, porque de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo ao vitupério. Ou seja, neste momento o Senhor está falando aqui que é impossível renovar o arrependimento para aqueles que caem, para aqueles que vivem uma vida mimada, uma vida onde só pedimos a Deus para que Deus faça alguma coisa para nós, uma vida onde nós recebemos um não e queremos colocar a culpa em Deus, uma vida em que administramos mal a nossa própria vida e queremos realmente tirar do foco aquilo que eu fiz de errado, e queremos colocar Deus e falar: o Senhor é culpado por aquilo que eu estou passando, por aquilo que eu estou vivendo. Só que eu quero dizer para você, Deus não é culpado de nada. Nós falhamos, nós erramos. A palavra de Deus fala que nós caímos, e quando nós caímos é difícil viver um renovo. Os evangelhos, eles têm aumentado dia após dia, a igreja até está crescendo, mas sabe o que me entristece? Se você for ver um censo, a estatística, no ano de 2010, a igreja evangélica aqui no Brasil já estava com 40 milhões de evangélicos. Mas se você também for ver a estatística daqueles que afastaram, que caíram, é 4 por 1, ou seja, 4 pessoas eram evangelizadas, 4 pessoas aceitavam Jesus, mas uma sempre afastava e fazia coisas erradas e blasfemava contra o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque eu e você somos falhos, não consolidamos as pessoas, não sentamos com as pessoas para falar realmente do amor de Cristo, não ajudamos. Se a pessoa está caída, nós queremos matar mais ainda, nós queremos pisar, nós queremos humilhar, nós queremos que essa pessoa ela fique sentada onde está, e está completamente errado. Que crentes nós somos? Entendemos a palavra, mas viramos as costas para o caído, para o que está desanimado. A minha mão e as suas mãos precisam estar estendidas, porque um dia eu e você estávamos caídos, estávamos desanimados, mas Deus estendeu as suas mãos fortes e nos sustentou e falou: filho, eu te levo, eu te conduzo por este caminho. Ainda que você esteja fraco, ainda que você esteja comendo do pó da terra, você pode ter a certeza que você vai viver o melhor que eu tenho preparado para você. Mas se hoje você está de pé e você conhece alguém que está caído, estenda as suas mãos como Jesus estendeu as mãos para você. Ah, mas eu não tenho esse dom. Ah, eu não consigo, pastor. Consegue. Se você tem o Espírito Santo, você consegue. Está se familiarizando? E aí, posso perguntar de novo? Você está cheio do Espírito Santo ou não? Você está cheio do Espírito Santo ao ponto de entender o teu chamado e ver uma pessoa caída e ir lá ajudar? Ver uma pessoa que pecou, que errou, que falhou, que te humilhou, que fez tramas de morte contra a tua vida, e chegar diante dela e falar: eu te perdoo. Será que você está cheio? Ou você fala assim: não, eu não aceito isso. Bom é Jesus, e realmente bom é Ele, mas eu não consigo. Infelizmente você vai ficar aqui para ser queimado no inferno. Porque se você ama a Deus, o pior que seja, o que for feito, você tem que perdoar.
porque senão quem vai sofrer é você. No versículo de número 4, diz que nós fomos iluminados. Essas pessoas também, elas foram alcançadas, foram iluminadas pelo Espírito Santo, receberam um novo nascimento, e eram participantes do Espírito Santo, receberam ali o batismo, eram participantes do Espírito Santo, e o historiador aos Hebreus diz, eram iluminados. Aqui no versículo 4 fala, é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, ou seja, é de difícil entendimento ver que uma pessoa que realmente teve um batismo com o Espírito Santo, uma pessoa que teve essa experiência com Deus, ela possa realmente deixar de lado um dia e falar, eu não quero mais. Ela se fecha e fala, não consigo dar o meu melhor, eu não consigo fazer aquilo que agrada ao Senhor. É impossível. E se você está assim, me desculpa te falar com toda sinceridade, você nunca foi cheio do Espírito Santo. Porque aquele que é cheio do Espírito Santo, por pior que seja o tom que te dá, você permanece ali focado com o objetivo da sua salvação e de ver vidas serem salvas para a glória, honra e louvor ao nome do Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 9, a palavra do Senhor diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou seja, só quem é de Cristo tem o poder. Mas aquele que não tem o Espírito Santo não é de Deus. De quem é? Reflita. Se você não deixa o Espírito Santo atuar na tua vida, se o Espírito Santo ele está te incomodando, se o Espírito Santo ele mostra para você realmente que você está agindo de uma forma errônea, ele está te constrangindo a você realmente ter uma mudança. Só que quando nós não temos esta mudança, nós estamos falando, eu não quero a restauração, eu não quero que a minha visão seja restaurada, eu não quero receber o poder de Deus sobre a minha vida, eu estou fechando as possibilidades de Deus atuar em mim, porque eu limito o poder de Deus. Só que esta noite, em nome de Jesus Cristo, eu não sei você, mas eu quero realmente sair daqui cheio de alegria, regozijando no meu Senhor Jesus e deixando Ele trabalhar sobre a minha vida, para que a vontade dEle seja perfeita, agradável sobre mim, sobre tudo aquilo que Ele quer direcionar para eu fazer. E se você quer isso sobre a sua vida, comece a deixar o Espírito Santo se mover dentro de você, comece a tirar essa raiz de amargura, esta mágoa, esta dor, essa decepção, este abandono, esta raiva, e comece a liberar perdão, porque o Deus que você serve, Ele já te perdoou esta noite, para que você possa realmente voltar à prática de uma verdadeira adoração ao Pai. A mágoa, ela nos aparta de Deus. Como assim, pastor? Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Tiago, um pouquinho para frente, um livro após Hebreus. Tiago, capítulo de número 5. Aleluia. Versículos de número 19 e 20. Todos encontraram? Tiago, capítulo 5, e o versículos de número 19 e 20 está escrito assim: meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que fizer converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Ou seja, quando você entende que realmente a mágoa não está sobre a sua vida,
sobre um pecador, você entende que você tem um trabalhar de Deus a cumprir, porque você anuncia o evangelho do arrependimento. E se aquela pessoa der ouvido àquilo que você está falando através do Espírito Santo, isso produzirá vida e salvação, e você vai encobrir uma multidão de erros, uma multidão de pecados que aquela pessoa estava fazendo. Lucas capítulo 15, nós vemos que Lucas capítulo 15, ele é o capítulo do desviado, onde fala das ovelhas perdidas, da dracma perdida, ou da moeda, conforme a sua tradução, e do filho pródigo. Só que todos eles foram encontrados e coberto uma multidão de erros. O que o Pai tem alegria é nisso, quando nós entendemos que aqueles que estão na casa, eles estão presentes e firmes, mas aqueles que estão perdidos, eles precisam de salvação. E como isso vai acontecer? É através do que? Do Espírito Santo, que vai fazer com que a palavra seja viva e eficaz na vida daqueles que a recebem. Mas para essas pessoas receberem, é necessário que nós venhamos nos posicionar como um instrumento de Deus nessa terra e anunciar o seu evangelho, para que todo aquele que nele crê seja salvo e não venha perecer na mão do diabo. É isso que nós precisamos entender. Deus quer trazer salvação aqui nesta terra, no Brasil, e é através de você que está aqui. Deus quer te usar. E o que você tem feito para Deus usar você? Como você tem buscado o seu relacionamento? Nós vemos aqui 5 itens, aqui no capítulo 6 de Hebreus, que foram estabelecidos sobre as nossas vidas. Primeiro é que eu preciso ser o quê? Iluminado. Eu preciso nascer de novo. Eu preciso receber o dom do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Eu preciso provar da boa palavra de Deus. Eu preciso ter o quê? O arrependimento. Mas tudo isso produz salvação? Sim ou não? Tudo isso produz salvação? Sim ou não, igreja? Sim ou não? Quem foi que te disse que produz salvação tudo isso? Você está completamente errado. Leia comigo o versículo 9 de Hebreus, capítulo 6. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e pertencentes à salvação, ainda que assim falamos. Ou seja, tudo isso não é suficiente. Deus está dizendo: eu preciso de coisas melhores, que vocês façam coisas melhores, porque só isso não vai ter o alcance da salvação. Mas para nós entendermos o versículo de número 9, nós precisamos contextuar os versículos 7 e 8, que diz assim a palavra do 7 e 8, que diz a palavra do Senhor: a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa, para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitado, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. Ou seja, a terra aqui Deus está falando uma parábola, a terra boa e a terra ruim. Mas se nós contextuarmos estes textos que acabamos de ler, e nós trazermos para a interpretação da palavra, da parábola, nós vamos ver que Deus está falando de crentes bons e crentes ruins. Porque existem crentes bons e existem crentes ruins. Só que Ele está falando: a chuva eu lanço sobre todos, e aquele que embeber da água que eu mando, esse realmente vai conseguir produzir. Mas aqueles que não produzirem, é porque estão sendo sufocados por abrolhos, por espinhos, por um deserto que nunca acaba, por causa dos nossos erros, por causa das nossas falhas, porque nos limitamos em fazer aquilo que realmente agrada ao coração de Deus. E eu preciso ter essa conversão verdadeira. Eu preciso assumir os meus erros. Quando ele fala aqui que esses que produzem abrolhos e espinhos serão queimados, significa que serão lançados aonde? No inferno. Não é que será uma queima aqui nessa terra, mas serão lançados aonde? No inferno. Nós recebemos os recursos de Deus, e o que cabe a nós é o que? Entender que a chuva ela cai para todos.
Se você ir lá, não vou pedir para você abrir, mas depois na sua casa você leia o livro do profeta Joel, no capítulo 2, versículo 23 a seguir, que o Senhor ele fala: alegrai-vos, filhos de Sião, porque derramarei sobre vós a chuva, farei descer como outrora a chuva temporânea, serode, azeite, sem enxerão de trigo, lagares de 20 horas. Naquele momento, quando Deus ele fala isso, o que ele está dizendo? Eu vou derramar sobre todos vocês a chuva temporânea, serode. E depois, mais para frente, no versículo 28, ele diz: derramarei do meu espírito sobre toda carne. Ele não está dizendo: eu vou derramar do meu espírito somente para os crentes. E não vou derramar o meu espírito somente para aqueles que buscarem uma intimidade. Eu vou derramar do meu espírito sobre toda a carne. Ou seja, a graça de Deus, ela foi derramada sobre toda a carne. Mas cabe a nós querermos a graça e colhermos a graça e fazer com que a graça ela seja presente na minha vida, ou fazer com que realmente a graça esteja abandonada e eu não venha viver o que Deus tem preparado para eu viver. Porque quando eu faço isso, eu estou dizendo: eu não quero viver a graça de Deus. Mas Ele está liberando esta palavra, onde que Ele diz que eu derramarei. Ou seja, Deus não limita a chuva sobre a vida das pessoas. A chuva cai tanto para o ruim como para o bom. Todos têm a possibilidade. Só que reter a água da chuva é não desperdiçar. E quantas pessoas têm desperdiçado aquilo que Deus tem estabelecido? Quantas pessoas têm jogado fora, têm deixado de lado tudo que Deus estabeleceu sobre as nossas vidas, deixando guardado, falando: quando eu quiser, eu abro ali a porta, eu abro o cofre, eu pego o Espírito Santo, coloco em mim novamente e começo a fazer a obra do Senhor. Mas quando eu me entristecer qualquer coisa, eu vou guardar de novo e eu vou deixar ser conduzido pela minha vida, por aquilo que eu anseio, pelos meus pensamentos. E aí você sofre os reveses da vida, aí a doença chega, o desemprego chega, o mal vem sobre a sua vida e você não consegue alcançar aquilo que você realmente estabeleceu, os teus sonhos. E o que nós precisamos realmente, o que Deus quer que nós façamos, é que nós venhamos ter uma interação com o Espírito Santo. É necessário eu e você interagir com o Espírito Santo. Nós entramos num culto de Santa Ceia e já chegamos aqui triste. Fazemos como aquela raposinha hard. Ó dia, ó hora, ó azar. Não é que está certo na minha vida, não consigo nada, minha vida está de ponta cabeça. Meu Deus, o que será de mim? Ei, para com isso! Se posicione, tenha um pensamento verdadeiro naquilo que Deus estabeleceu para você. Você não é qualquer um, você é herdeiro da promessa, você é filho de Deus. Você tem que entrar num culto como esse, alegre, com a cabeça erguida e falar: eu sei que o Senhor vive, porque o Senhor vive, eu creio no amanhã. Chega de desânimo. Deus está querendo chacoalhar a sua igreja. Pastor, mas se ele chacoalhar vai machucar? Não! E eu repito, não vai machucar. Porque eu sou um sacerdote, quando ele entrava no santuário de Deus, ele chacoalhava o incensário, que era para encher aquele lugar de fumaça, para que Deus pudesse descer com a tua glória e sarar aquela terra. É isso que Deus talvez esteja fazendo com você. Talvez você não esteja entendendo nada, talvez você esteja sendo chacoalhado, mas o Senhor está falando, é para que encha de fumaça o ambiente onde você está, para que você possa interagir comigo e eu com você, porque ninguém consegue ver a minha face e permanecer vivo, mas enquanto você não entender que eu estou te chacoalhando para que a minha presença ela possa descer sobre a tua vida, você não vai viver o melhor que eu tenho preparado para você. Então comece a se posicionar com uma grande alegria no seu coração e dar a Deus aquilo que Ele merece receber. Ou seja, abra o teu coração de uma vez por todas e entregue a Deus aquilo que você tem de melhor para Ele, aquilo que você fazia quando você era recém-convertido na fé e que você queria
queria dar aquilo que agradava ao coração de Deus, sem se importar com aquilo que os outros iriam falar. Mas se você esta noite entender, haverá uma grande mudança, essa atmosfera será mudada, a alegria do Senhor te fortalecerá e vai fazer com que você realmente comece a viver um plano diferenciado de Deus sobre a tua vida. Não resista ao Espírito Santo. Pare de resistir. Ele está falando conosco. Ele quer nos conduzir a viver o melhor. Você e eu somos selados por Cristo. Há um selo da promessa de Deus. Como assim, pastor? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21 e 22 diz assim a palavra do Senhor: mas aquele que nos confirma conosco em Cristo e nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14 diz: é também nele que vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é penhor da vossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, em louvor da sua glória. O que Deus está falando aqui para nós, que nós somos penhorados por Ele. Você não entende? Eu vou repetir. Deus está falando: como assim, pastor? Como Jesus precisa da minha ajuda? Para que Jesus precisa da minha ajuda? Ele chegou para Ananias e falou: Ananias, vá até a rua direita, aonde tem um tal de Simão, um curtidor, porque lá tem um servo meu, que teve um encontro comigo, está cego há 3 dias, e você colocará as mãos sobre ele, e ele vai ser restaurado. Mas nesses 3 dias que Paulo, ele ficou sem comer, sem beber, ali ele estava se relacionando com Deus, ele estava cheio do seu Espírito Santo. Outra vez Deus falou para Pedro: Pedro, vai até Jope, porque lá tem um certo homem, lá um Cornélio, que está ali preparando, entregando ofertas, está fazendo coisas boas, e ali todos que estiverem ali serão cheios do meu Espírito. Leia isso lá em Atos capítulo 10. Ele falou: eles não são crentes, eles não são batizados, mas quando você entrar com a minha palavra sobre aquela casa, sobre aquelas vidas, eles serão cheios do meu Espírito. Por isso é necessário nós anunciarmos, é necessário nós entendermos. Não adianta estar no caminho e não ouvir a voz. É preciso ouvir a voz de Deus, porque se você não ouvir a voz de Deus, você vai morrer. Abra comigo a sua Bíblia lá em Atos. Atos capítulo de número 19. Quem quer que eu pare, diga amém. Nós vamos até meia-noite. Isso é você. Não podemos ter pressa. Atos capítulo 19, versículo de número 2 e 3, está escrito assim: e perguntou-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Responderam eles: não, nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Tornou-lhes ele: em que fostes batizados então? Responderam: no batismo de João. Ou seja, há um grande erro. Há um grande erro onde as pessoas acham que apenas o batismo de João é válido. É necessário nós buscarmos o batismo do Espírito Santo. Hoje em dia as igrejas pregam que não precisa mais isso, que apenas o batismo e fazer a comunhão da ceia é válido. Não! É necessário nós sermos guiados pelo Espírito Santo. Quem é guiado pelo Espírito Santo é filho de Deus, é filho da promessa, é herdeiro da glória vindoura que Deus estabeleceu sobre a vida daqueles que crerem nele. Ser guiado pelo Espírito Santo é você pegar ele nas mãos, é pegar você nas mãos e te conduzir até o destino final. Imagina comigo, quando eu era criança, não faz muito tempo, o meu pai ia me levar para o prézinho. E o que ele fazia? Ele pegava nas minhas mãos, porque eu não tinha noção. Então ele me levava até onde? A escola. E ele só soltava das minhas mãos quando eu entrava na escola. Quando eu estava lá dentro da escola, eu estava o quê? Protegido.
É assim com o Espírito Santo. Quando nós damos liberdade, Ele nos conduz pelas nossas mãos para nos levar até o destino final. Mas jamais pense você comigo que Ele vai pegar você pelas mãos e vai te arrastar igual uma criança mimada. Já viu criança indo no mercado? Às vezes a gente vai no mercado, você vê umas crianças lá fazendo um escândalo por causa de Deus, por causa de, sei lá, alguma coisa, que a mãe e o pai precisam arrastar aquela criança. Vem, a criança toma mais conta do pai do que o pai do filho. É assim que está, infelizmente, no dia de hoje. O filho dá ordem para o pai. Os valores estão sendo invertidos. Os filhos fazem o que querem. E os pais, me desculpe a palavra, mas estão frouxos, porque deixam os filhos fazerem o que querem. É uma inversão de valores. Eu cresci apanhando, e nem por isso eu deixei de amar os meus pais. Fazia coisa errada, eu apanhava, porque a Bíblia ensinou e ensina isso. Corrija os teus filhos com a vara. Só que hoje não, vamos falar, vamos passar a mãozinha comigo. Tá bom, filhinho, você fez isso, coitadinho, amanhã você não faz. Amanhã está fazendo pior do que hoje. Sabe por quê? Porque você não tem mais a autoridade que Deus te deu como pai. E depois Deus vai cobrar de você, porque Ele deu os seus filhos, os nossos filhos, para que nós venhamos realmente ter um posicionamento e venhamos conduzi-los para poder realmente herdar a promessa da glória vindoura do Filho de Deus. Quando nós não fazemos isso, nós estamos transgredindo o mandamento de Deus sobre as nossas vidas. Lá em Provérbios ele fala: educa teu filho no caminho do Senhor, porque quando ele sair dos caminhos, ele vai voltar, ele vai lembrar daquilo que você fez, daquilo que você falou. Ou você acha que Deus ele não priva as pessoas de algumas coisas? Por quê? Porque Ele é ruim? Porque Ele não quer dar? Não, muito pelo contrário, é porque Ele quer nos corrigir para que nós possamos ser aquilo que Ele quer que nós sejamos. Então entenda isso de uma vez por todas, que o filho ele precisa ser conduzido pelo pai até o destino final. Nós precisamos ser guiados e não arrastados. É necessário uma interação. Se eu não interajo com Deus, se eu não interajo com o Espírito Santo, eu me torno o quê? Distante, cada vez mais distante. Aí eu faço uma pergunta para você: Deus se torna teu inimigo? Eu vou perguntar: Deus se torna teu inimigo? Claro que sim. Deus se torna inimigo, pastor, então me explica isso. Abre comigo a sua Bíblia, eu vou te provar isso em Isaías 63, versículo 10. Isaías capítulo 63, versículo de número 10. A palavra do Senhor diz assim: contudo eles foram rebeldes e contristaram o Espírito Santo, pelo que se tornou inimigo, e Ele mesmo pelejou contra eles. Olha só, o próprio Deus se tornou inimigo daquele povo que era rebelde, e o próprio Deus pelejou contra o seu próprio povo, porque o povo se rebelou e entristeceu o Espírito Santo. Ou seja, nós fazemos isso para poder tornar Deus inimigo de nós. Quando nós contristamos o Espírito Santo de Deus, quando nós fazemos essas coisas, a palavra entristecer no hebraico é atsab, e atsab significa ferir, doer, magoar, entristecer. Isso nós fazemos continuamente quando nós não ouvimos a voz de Deus sobre as nossas vidas e o conduzir dele para que possamos andar no caminho reto que Ele mesmo preparou. Nós precisamos entender que para haver uma garantia é necessário nós terminarmos a nossa jornada, e é o Espírito Santo que vai nos ajudar a chegarmos ao fim dela. É o Espírito Santo que vai fazer com que nós vivamos o melhor de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 4 diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade de Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constituir-se a inimigo de Deus. Olha só o que o próprio Deus está falando. Quando eu quero as coisas do mundo, aquilo que não me provém para poder estar vivendo uma vida em retidão a Deus, eu me torno inimigo de Deus. E por isso eu preciso rever os meus conceitos humanos.
vida inteira recebendo um chamado. Deus está chamando, Deus está falando, Deus está te conduzindo, Deus está ministrando uma palavra. Ei filho, eu quero te usar. Ei filho, eu quero falar com você. Ei filho, eu quero te interagir durante esse caminho, para que você possa exercer o seu chamado, o que você tem feito. Cruzar os braços, esperando o barco passar. Deus te chama, esteja disposto, prontidão. Abra sua Bíblia comigo lá em 1 Samuel, aqui eu entendo. Certo. 1 Samuel, capítulo número 3. Versículo de número 1. Está escrito assim: o menino Samuel servia ao Senhor perante ele. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando ele deitado no lugar acostumado, os seus olhos já começaram a escurecer-se, de modo que não podia ver. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Ele respondeu: eis-me aqui. E correu a Eli, e lhe disse: eis-me aqui, pois me chamastes. Mas Eli disse: não te chamei, torna-te a deitar-te. Assim ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Samuel se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor tornou a chamar Samuel pela terceira vez, e Samuel se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o menino, pelo que Eli disse a Samuel: vai deitar-te, se ele te chamar, dirás: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Então Samuel foi, se deitou-se no seu lugar, veio o Senhor e ali esteve, chamando como das outras vezes: Samuel, Samuel. Respondeu Samuel: fala, pois o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: vê, vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe atinirão ambos os ouvidos. Ou seja, aqui nós temos duas pessoas distintas, um jovem e um velho. Uma pessoa que já tinha fechado o Espírito Santo na tua vida e não estava mais exercendo o seu chamado. Só que Deus queria dar continuidade. E quando Deus ele quer dar continuidade, Ele chama aquele que está perto da tua presença, aquele que se relaciona, aquele que entende o seu chamado, aquele que realmente olha para Deus e sabe que Deus ele está chamando ele para um caminho ao qual ele vai vai usufruir daquilo que Deus ele estabeleceu para ele. Olha só, é uma história que Deus nos mostra, que realmente traz um grande temor na nossa vida, nos dias de hoje. Como nós estamos vivendo uma vida como o sacerdote Eli, que estava apenas se deleitando e comendo da gordura das ovelhas, ou da vida do jovem Samuel, que estava ali de prontidão para fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Nós vimos aqui, nós lemos que o menino Samuel, ele servia a Eli perante o Senhor, e naqueles dias a visão já era muito rara, as visões, as mensagens já não eram frequentes, e estando deitado Eli no lugar acostumado, onde a sua visão estava cega, o Senhor chamou o menino Samuel, Samuel, o qual se levantou, correu até Eli e disse: eis-me aqui. E Eli disse: não te chamei, meu filho, volta a te deitar. E ele voltava a deitar. Ele falava: eu não estou louco, ele me chamou, eu escutei a voz. E deitava, e mais uma vez, pela segunda vez, a voz: Samuel. Ele se levantou: eis-me aqui. Ele: fala, que teu servo está te ouvindo. E ele falou: não, eu te chamei, volta a deitar, volta a deitar. Não estou, você está louco, Samuel. Samuel voltou a deitar. A Bíblia diz que a palavra de Deus ainda não tinha sido manifesta sobre a vida de Samuel, e ele não conhecia Deus. E
Pela terceira vez, o Senhor me chamou: Samuel, Samuel. O apóstolo levantou correndo até Eli e disse: eis-me aqui, fala porque o teu servo ouve. E Eli, entendendo aquilo que estava acontecendo, falou: volta a deitar. E se mais uma vez ouvir a voz, levanta e diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Ele voltou a deitar como das outras vezes. Deus veio novamente a ele: falou: Samuel. Ele de prontidão se levantou e disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Deus falou: farei eu uma coisa em Israel, a todos aqueles que atinarem ambos os ouvidos, eu mudarei a história, eu fortalecerei o meu povo, eu sararei a minha terra, e eu farei com que eles possam viver as minhas promessas. Sabe o que Deus estava querendo dizer? Que é necessário nós ouvirmos a voz dele. Às vezes nós estamos dentro do templo, às vezes nós estamos dentro da igreja como nós estamos hoje, mas nós fechamos os nossos ouvidos, não conseguimos ouvir a voz de Deus, nós não deixamos ser conduzidos por aquilo que o Espírito Santo quer nos conduzir e acabamos morrendo na fé. Só que Deus, ele está chamando hoje pessoas com propósitos. Deus está chamando você pelo teu nome, para você realmente se posicionar. Deus não quer que você venha ficar nos cantos, porque aquele que está nos cantos são como lá em Apocalipse diz, que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Deus, ele chama você para um posicionamento esta noite. Deus, ele chama você para estar realmente de prontidão, para poder entender a voz do Espírito Santo, para que você não venha resvalar os teus pés, nem para a direita, nem para a esquerda, mas permanecer com os teus olhos ali fixos no Senhor e falar: eu vou alcançar o alvo, eu vou alcançar a glória, eu vou realmente fazer com que Deus, ele seja o árbitro do meu coração nesta noite, para que eu possa aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, para que eu venha ser surpreendido, para que eu possa realmente entender o meu chamado. Abre os teus ouvidos. Mas pastor, eu não consigo ouvir a voz de Deus, eu já estou morto. Não se preocupa, porque há uma palavra profética liberada para você, como João disse: ainda que esteja morto, se ouvires a voz de Deus, ressuscitará. E esta noite Deus quer trazer ressurreição, Deus quer trazer intimidade para o teu povo. E olha que eu falei de um relacionamento com o Espírito Santo. Os céus estão abertos, a chuva está descendo. Como você está retendo a água? Vai deixar ser usado pelo Espírito Santo? Ou ainda vai reter? Vai ouvir o chamado, a voz que está aí ardendo no teu coração, ou vai ficar aí paralisado, falando: eu não quero ainda participar. A Bíblia diz: louco, hoje pedirão a tua alma. O que tens feito? O que você tem feito? Qual é o teu relacionamento perante Deus? Pare de olhar as coisas que estão à sua volta. Pare de olhar as circunstâncias que tem de afligir. Mas dê liberdade para o Espírito Santo falar com você. Ele está aqui. E se ele está te incomodando, porque ele quer realmente trazer a paz de Deus que excede todo entendimento sobre a minha vida e a sua. Você está onde a presença dele está, e a glória dele quer se manifestar sobre você. O que Jesus fez não foi em vão. O que Jesus fez foi para poder fazer com que hoje eu e você pudéssemos ter a salvação. Pode se ligar comigo hoje. Existe momento para todas as coisas. Há o tempo de plantar, mas também há o tempo de colher.